Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos aqui mais um Voz do Povo. Iniciando aqui com um pouquinho de atraso, né? Nosso convidado teve um probleminha de agenda. Vamos dar início agora ao nosso bate-papo com o juiz Guilherme Feliciano, né? Uma das maiores autoridades em direito do trabalho do Brasil. Já vou colocar aqui ele para dentro. O pessoal que quiser fazer pergunta, comentar alguma coisa, podem ficar à vontade. A gente vai dar início aqui à nossa conversa. Opa! Chiquinho, me permita aí me desculpar com você, viu, e com todos os seus seguidores aí. Eu estava em um outro evento. Não sei se seu áudio está falhando, eu não estou lhe ouvindo mais. Não sei se é o meu ou é o seu. Oi, tá me ouvindo? Agora sim, agora sim. Então, eu estava em um outro evento sobre sindicalismo com o professor Maurício Godinho Delgado, com o professor Freire Pimenta, e imaginei que aqui fosse às 19. Peço escusas. Sem problemas. Sem problemas. Pronto, doutor Guilherme, obrigado. Primeiramente, boa noite para o senhor, para todo mundo aqui que está entrando para assistir a gente e a todos que assistirão depois. Dizer que, novamente, é uma grande alegria, né, e uma honra estar tendo aqui essa oportunidade de conversar com o senhor, né? A gente já fez uma primeira rodada de uma live, agora a gente está dando aqui continuidade ao nosso tema que a gente debateu e tentando aprofundar outras questões, né? Agora, em novembro, o Brasil completou 3 anos, né, da reforma trabalhista, e aí a gente está vivendo agora um período de pandemia, né? O Brasil atingiu a marca de 14,1 milhões, né, de brasileiros e brasileiras desempregados, o maior número. A tendência, né, é manter ou piorar esse número, porque quando chega final de ano existem esses empregos que são empregos temporários, né? Então às vezes esse número ele dá uma diminuída, mas logo no próximo semestre ele dá uma caída. Hoje também saiu uma informação da inflação dos alimentos, né? 12,14, a maior desde 2002. Além da expectativa de economia de crescimento, né? Aliás, decrescimento, já que é menos 5,8 em um cenário de pandemia. E aí é importante a gente analisar e ser coerente, né, com o pessoal que vai assistir a gente, que a gente não pode analisar simplesmente essas informações achando que esses números, né, são todos eles frutos da pandemia e que antes, né, estava tudo ok, que os números estavam todos positivos. Eu acho que é importante a gente tentar fazer essa reflexão nesse sentido, até para a gente ser honesto, né, com as pessoas que estarão nos assistindo. Eu faço aqui um pouco dessas considerações iniciais e já jogo essa bola aí para o senhor fazer suas considerações iniciais e aí a gente batendo uma bola aqui. Perfeito. Então, mais uma vez, Chiquinho, agradecendo aí esse espaço, enfim, contem aí sempre comigo. Eu acho importante esse diálogo, levar essa informação, levar esse ponto de vista, estimular as pessoas a construírem um pensamento crítico a respeito dessas coisas todas. E, pelo menos do meu ponto de vista, você tem toda a razão. Não é? A reforma trabalhista em 2017 foi apresentada como uma panaceia para todos os males. E eu gosto sempre de dizer, ela, quando era defendida pelos seus principais protagonistas, né? O seu áudio está falhando novamente. Tá, doutor Guilherme, tá mudo o seu microfone. Ainda está mudo, ainda continua mudo. Continua, eu não estou lhe ouvindo, está sem áudio. Qualquer coisa eu tiro aqui o senhor e coloco de volta, se for o caso. Se o senhor não conseguir resolver aí... Peraí, que eu vou tirar o senhor da chamada e vou recolocar. Só um minuto. Nosso convidado aqui teve um probleminha de áudio. Deixa eu recolocá-lo só para ver se a gente consegue corrigir essa falha. Vamos ver se agora dá certo.
Vamos ver se agora vai. Pronto, voltou. Oi, O áudio. tá me vendo? Agora sim. Então vamos lá. Desculpe, é que estava entrando uma ligação aqui. Ah, e quando aí liga, derruba, acontece. Né? Exatamente. Exato. Aí acho que derruba. Deixa eu tentar me ajeitar aqui. Um instantinho só. Pronto, acho que estão me vendo, né? Bom, perfeito. Então, como eu dizia a vocês, havia muitos parlamentares diretamente envolvidos com isso, como, por exemplo, o deputado Rogério Marinho, então o deputado Rogério Marinho, atual ministro de Estado, né? Também o deputado Zé Carlos Aleluia, o senador Ricardo Ferraço, que acabou não sendo reeleito, todos muito envolvidos com isso. E outros vários, tanto é que a reforma foi aprovada. E quando eles, digamos, vendiam esse peixe, faziam isso com 3 propostas fundamentais, digamos assim. Né? Diziam que o Brasil crescer economicamente, e a legislação trabalhista era um impedimento para isso. Né? Diziam, num segundo momento, que a justiça do trabalho trazia muita insegurança às relações de trabalho, do ponto de vista individual e coletivo, e isso também precisava ser corrigido, né? Esta insegurança jurídica. E diziam ainda que havia muitas ações no justiça do trabalho, isso era injustificável. Chegaram a utilizar, Chiquinho, um número falso, é preciso dizer isso, falso, mas que chegou a ser reproduzido aí até mesmo pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, por engano, porque é uma fake news, que é esta conversa de que 98% das ações trabalhistas do planeta estão no Brasil. Não há absolutamente nenhuma estatística sequer consolidada a respeito das ações trabalhistas no mundo. Até porque os sistemas judiciários são muito diferentes. Os Estados Unidos da América têm muitas ações que nós poderíamos dizer trabalhistas, mas os Estados Unidos da América não têm um judiciário ramificado como o nosso, não há uma justiça do trabalho. Então, provavelmente, quem compilou esse número absurdo considerou que nos Estados Unidos da América há 0% de ações trabalhistas, o que é um absurdo. Então, estas eram, digamos, as diretrizes. E aí olhamos agora, 3 anos depois, o que é que vocês veem? Né? Em primeiro lugar, vejam, nós tivemos no Supremo Tribunal Federal cerca de 20 ações, na verdade um pouco menos, não, na verdade um pouco mais, de ações diretas de inconstitucionalidade, afora as ações declaratórias de constitucionalidade e os tantos recursos extraordinários com repercussão geral que ainda chegarão, e alguns já chegaram, a respeito da reforma trabalhista. Então, uma única lei suscitou mais de 20 ações diretas de constitucionalidade, afora os outros instrumentos que discutem constitucionalidade e que chegaram já ao Supremo ou que chegarão, estão em vias de chegar. Eu acho que isso deve ser um recorde. Logo, tudo o que não houve com a reforma trabalhista foi segurança jurídica. Foi tudo que não houve. Basta ver, portanto, este número de ações que discutem constitucionalidade de diversos pontos, de diversos preceitos da reforma. Para dar um único exemplo, um dos pontos mais nevrálgicos ali, que é exatamente o acesso à justiça, a introdução de honorários de sucumbência, que teriam de ser pagos ao advogado, até mesmo pelo trabalhador pobre, que busca a justiça do trabalho. Pela reforma trabalhista, ele teria de pagar honorários se perdesse. Isso significa o quê? Uma barreira econômica. É incutir medo no trabalhador para que ele não ajuize a ação trabalhista. A verdade é essa. A meu ver, minha opinião, isso é flagrantemente constitucional. A Constituição diz claramente que para o hipossuficiente econômico deve haver assistência judiciária integral e gratuita. Se o indivíduo vai pagar, ainda que sejam honorários advocatícios, ainda que seja com créditos trabalhistas, obviamente isso não é gratuito, muito menos integral.
Então, a meu ver, é inconstitucional. Mas aí o que é que nós temos? Por exemplo, o meu TRT, eu sou juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Ele ainda não formou posição, porque como é uma questão de constitucionalidade, no segundo grau, a Constituição exige a cláusula de reserva de plenário, ou estabelece a cláusula de reserva de plenário, lá no artigo 93. Ou seja, o tribunal só pode entender que há uma inconstitucionalidade se o plenário assim decidir. Essa questão foi suscitada, mas o meu TRT, que é o do interior de São Paulo, sede em Campinas, ainda não deliberou a respeito. Então eu, quando estou como juiz convocado no segundo grau, eu não posso entender que esse preceito é inconstitucional, porque não há ainda uma decisão de plenário. No primeiro grau, eu posso, no segundo grau, não posso. O TRT da 4ª Região, que é do Rio Grande do Sul, já entendeu que sim, isto é inconstitucional. Então lá, as turmas já decidem nesses termos. Veja a confusão, veja a insegurança jurídica, ou seja, um trabalhador que entra com uma reclamação trabalhista no TRT 15 não vai ter no segundo grau a inconstitucionalidade do preceito reconhecido. Se ele entrar no Rio Grande do Sul, um outro trabalhador com um caso idêntico que entre com a estação no Rio Grande do Sul terá essa inconstitucionalidade reconhecida no segundo grau. Então, isso é insegurança jurídica a mais não poder. Isso foi o legado da reforma trabalhista até aqui. O outro aspecto, talvez seja o principal, e aí você mesmo já antecipou. Não, vamos resolver com isso um problema do Brasil, que é a crise econômica, não é? O PIB, que geralmente, quando voa, tem voo de galinha, né? E que nos últimos anos conheceu decréscimo a partir após decréscimo, né? Chegou-se a falar em recessão. Aí, quando começava a reagir um pouco, veio a pandemia e, ao lado disso, a crise de emprego, não é? Nos aproximamos aí há alguns anos de 16%. E se dizia que a culpa disso era a legislação trabalhista. Veja, me permita dar esse exemplo, Chiquinho. É claro que a legislação trabalhista não tinha culpa por isso. Basta ver que há aproximadamente 10 anos, com a mesma legislação trabalhista que eles reformaram, que o parlamento reformou, nós tivemos no Brasil 6% de desemprego, quase uma condição de pleno emprego, que se considera, no patamar internacional, condição de pleno emprego, porque esses 6% basicamente designam esses trabalhadores que estão saindo de um emprego e migrando para outro, não é? E durante este período, eventualmente, ali vão fruir do seguro-desemprego, enfim, ou já vão migrar imediatamente, mas estão desempregados. Era a mesma legislação trabalhista que eles diziam ser culpada pelo desemprego de quase 16%, que 10 anos antes permitia empregabilidade de praticamente 94% da população economicamente ativa. Então, evidentemente, a legislação trabalhista não era culpada por isso. Mas, muito bem, reformou-se. O que aconteceu? Se dizia, vamos trazer aqui o trabalho intermitente, vamos trazer aqui a terceirização da atividade fim, porque tudo isso vai diminuir a informalidade, vai aumentar a empregabilidade. Bom, não tivemos aumento das taxas de empregabilidade. Alguém dirá, sim, mas houve a pandemia. Mesmo antes da pandemia, eu tive aumentos que foram pontuais em alguns segmentos, mas, na média, eu não tive um crescimento relevante de emprego. Pelo contrário, tive decréscimo no emprego formal. E você mesmo apontou agora, no início da live, dados mostrando isso. Não é? Ou seja, não se resolveu o problema da empregabilidade no Brasil. E, pelo contrário, o trabalho informal, esse cresceu mais do que vinha crescendo. Então, o que isso indica? Que talvez, primeiro, nós estejamos seguindo o mesmo caminho, até mesmo agora, de um modo mais ingente, de um modo mais grave, ou seja, a economia continua encontrando subterfúgios para empregar sem pagar direitos trabalhistas, apesar
do quão se reduziram esses direitos trabalhistas. Vários direitos trabalhistas foram extintos, não é? Aquele direito de intervalo de 15 minutos para a mulher antes de iniciar as horas extras não existe mais. As horas em itinerário, a princípio, não existem mais, a não ser que se faça ali uma interpretação que alguns juristas têm feito, mas do ponto de vista da lei, pelo menos pela sua literalidade mais imediata, as horas em itinerário não existiriam mais, não é? Agora, recentemente, aí é esta reforma trabalhista que vai seguindo silenciosamente, eu não sei se os que nos acompanham aqui sabem disso, nós tínhamos até então, Chiquinho, a partir da NR15, a norma regulamentadora número 15, o indivíduo que trabalhava a céu aberto, exposto à luz solar, com temperaturas médias elevadas, tinha direito adicional de insalubridade. Isso dependia desta intensidade média de calor, ou seja, da temperatura média a que ele era exposto durante a sua jornada de trabalho, e também do seu gasto metabólico. Aí o perito é que teria de dizer. Mas eram vários os casos em que os tribunais condenavam empresas a pagar adicional de insalubridade, porque o trabalhador ficava lá em céu aberto, sob sol a pino, trabalhando horas a fio. Em dezembro do ano passado, houve uma alteração deste anexo, que, se não me engano, é o anexo 12, da NR15, dizendo o seguinte: o anexo só vale para fontes artificiais de calor. O sol é fonte natural do calor. Portanto, é mais um direito trabalhista que foi extinto. Adicional de insalubridade por calor para trabalhador a céu aberto, a partir de dezembro do ano passado, não existe mais. Então, esses direitos trabalhistas estão desaparecendo. As pessoas nem percebem, mas estão desaparecendo. Agora há pouco, não é? Quase que os bancários perdem o direito da jornada de 6 horas. Houve uma medida provisória que retirou esse direito. E agora o bancário teria jornada de 8 horas. Essa medida provisória acabou caducando, voltam às 6 horas. Mas veja, isso tudo está em constante ameaça. E a despeito disso, eu não tenho mais empregabilidade. O que demonstra que o discurso era falso. O empregador, veja, a falsidade desse discurso está até num ponto econômico muito claro, que os liberais dizem, não é? Isto é algo que nós vamos encontrar na fala dos grandes pensadores liberais, Thomas Friedman, por exemplo, aquela famosa expressão, não há almoço grátis, não é? As coisas vão por aí. Eu posso dizer também, não há emprego grátis. Ou seja, o empresário, ele não pode ser comparado, digamos, àquela dona de casa perdulária, que vai ao supermercado e olha, bom, olha só, sei lá, o ovo está barato. Mas lá em casa ninguém gosta de ovos. Eu não gosto de ovos, meu marido não gosta, meu filho não gosta. Mas como os ovos estão baratos, eu vou comprar os ovos, vou levar para casa. Está barato, vou deixar apodrecendo lá. Pode ser que alguma dona de casa perdulária haja assim, mas o empresário que tem, digamos, o seu ganha-pão no lucro, ele se apropria do lucro a partir do trabalho. Esse é o seu ganha-pão. Eu não estou nem criticando, é assim que funciona. O empresário não pensa assim. O empresário dá emprego se tiver demanda, se ele tiver como expandir o negócio. Ele não vai dar um emprego pensando assim, bom, eu tenho aqui 30 empregados. 30 empregados me bastam para a minha demanda. Opa, mas olha lá, a legislação trabalhista barateou os postos de trabalho. Se o meu custo agora, ter um empregado com direitos sociais, mais previdência, etc., digamos, era de 70%, agora caiu para 60% sobre o que eu vou pagar. Então, eu vou contratar mais alguém. Eu não preciso, mas eu vou contratar mais alguém porque barateou. Ele não pensa assim. Portanto, o que gera emprego é crescimento econômico. E o que gera crescimento econômico, entre outras coisas, é capacidade de consumo. E quem mais consome no Brasil é o trabalhador. Agora, se eu reduzo os ganhos do trabalhador, eu reduzo a capacidade de consumo e aí eu alimento uma roda recessiva. Então, está tudo errado e a evidência está aí. Eliminaram-se direitos,
e, no entanto, a empregabilidade não aumentou. E não aumentou nem antes da pandemia, não é um problema da pandemia. Vejam os números de 2019, ou os números até fevereiro de 2020. O problema não foi a pandemia. Não houve aumento de emprego relevante. Pelo contrário, na maior parte dos segmentos houve decréscimo. Mas houve aumento da informalidade. O que talvez revele que o problema é cultural. O problema talvez seja mais cultural do que econômico. No Brasil há uma certa cultura de que direitos trabalhistas merecem um jeitinho para quem sabe não pagar, ou quem sabe protelar. E a gente vê isso muito no judiciário, não é? Porque o indivíduo, muitas vezes, é processado dezenas de vezes pela mesma coisa. Ele já sabe que está errado, mas a empresa insiste. Aí é condenada, recorre. Se é uma empresa maior, com maiores possibilidades, até mesmo de advocacia, etc., leva isso até Brasília. Depois, quando isso transita em julgado em Brasília, espera a execução. Quando finalmente se consegue, digamos, encontrar patrimônio, aí a empresa faz uma oferta de acordo. A gente cansa de ver isso. E a oferta de acordo, às vezes, representa 40%, 50% daquela execução. Isso é o quê? Cultura de sonegação. Não é? Eu me lembro que uma vez eu participei de um congresso internacional na Itália, que nós comentávamos ali com juízes italianos o nosso Bacen-Jur. Bacen-Jur, para quem não sabe, é uma ferramenta de que os juízes dispõem para, via Banco Central, penhorar dinheiro em qualquer conta corrente que o executado tenha no sistema bancário brasileiro. E nós comentávamos com isso, os italianos ficaram muito impressionados, porque à altura eles não tinham isso, deve ter uns 15 anos, eles não tinham isso. Ficaram impressionados, etc. E, de certa maneira, nós até nos orgulhamos, né, à altura, bom, temos esse mecanismo. Indagamos, bom, e vocês não têm? E como é que vocês fazem aqui com estas execuções que duram aí anos a fio? E a resposta que uma das juízas nos deu neste diálogo era o seguinte: olha, aqui, geralmente, quando a condenação transita em julgado, o réu paga. É uma questão cultural. Aqui, as mais das vezes, o réu não paga. Ele joga com o tempo a seu favor, que tem, inclusive, a ver com a atualização monetária. O Supremo agora está julgando isso, não é? Aí uma proposta de voto do ministro Gilmar Mendes para que já não haja mais juros e aí se considere tudo a partir da taxa Selic. O que eu acho absolutamente inadequado. O correto, a meu ver, do ponto de vista jurídico, é a minha opinião, falo aqui como professor de verdade de cátedra, exatamente, seria o IPCA-E e os juros de mora que estão na lei. Agora, se eu tiro os juros de mora, que aliás nem estavam em discussão, entraram agora, e barateio, digamos, o custo do tempo, eu estou alimentando esta cultura de sonegação. Porque muitas vezes vai valer a pena deixar aquele dinheiro investido para ter, por exemplo, investimento bancário sobre isso, não é? Os percentuais da aplicação, e depois lá adiante eu liberto do trabalhador apenas o bruto, o capital básico, o capital de base, e mais um pequeno ganho financeiro menor do que o que eu obtive. Então, há muito mais uma cultura de sonegação, eu repito, do que um problema econômico. Isso está sendo visto agora. Volto a dizer, a reforma não melhorou a empregabilidade. O que nós temos visto, inclusive, é que postos de trabalho, digamos, formais, ou postos de trabalho plenamente tutelados, têm desaparecido. E nós temos visto uma migração, por exemplo, para postos de trabalho menos garantidos, como é o caso do emprego intermitente, ou até mesmo para postos de trabalho informais. E é esta uma migração negativa que, no entanto, está acontecendo. E, por fim, então veja, esse aspecto do crescimento econômico e do aumento da empregabilidade não foi atendido com a reforma trabalhista.
E o terceiro vetor, que era a história de diminuir a procura à justiça do trabalho, diminuir o que eles chamavam de demandismo. Isso aconteceu. Isso efetivamente aconteceu. Não é? Agora, aconteceu a que custo? Que é a história lá dos honorários de sucumbência, que eu falei agora há pouco, que está em discussão no Supremo. O trabalhador hoje tem medo de ir ao judiciário, porque se ele perder, ele poderá ter de pagar honorários advocatícios aos advogados da empresa. Veja, há um livro que eu recomendo a todos que se chama Acesso à Justiça, de dois grandes autores, um italiano chamado Mauro Capelletti, um inglês chamado Brian Garth. E eles dizem das fases que os estados conheceram a partir do início do século XX de melhoria do acesso ao poder judiciário. A primeira fase, que eles chamam de primeira onda, justamente permitiu vencer o que eles denominavam de barreiras econômicas para o acesso à justiça, através da advocacia pública, através, inclusive, da multiplicação dos cursos de direito para que houvesse mais advogados disponíveis, através da gratuidade judiciária. Isto, lá no início do século XX, final do século XIX, pensando em Estados Unidos e Europa. Isso chega no Brasil bem mais tarde, né? A nossa lei de gratuidade judiciária é de 1950, mas chega no Brasil. O que a reforma trabalhista faz é retroceder tudo isso e criar uma barreira econômica para o acesso à justiça. E nós vamos dizer que isso é modernizar. Isso não é modernizar, isso é retroceder. Agora, deu certo. Houve uma queda sensível no número de ações da Justiça do Trabalho, que no primeiro ano, que foi 2018, chegou lá a mais de 20%. Só que, a meu ver, em prejuízo de um direito constitucional do cidadão brasileiro, que é do acesso à justiça, que deixou de procurar a Justiça do Trabalho por ter medo de sucumbência. Ah, são aventuras judiciárias. Não são. O trabalhador tem uma doença. Ele tem uma protrusão discal. Ele tem a convicção de que ele desenvolveu essa doença por conta do trabalho. Ele fazia movimentos repetitivos, não é? Com a coluna, rotação, não é? Ele se inclinava. E o advogado diz a ele, olha, tudo indica que ou esta sua doença surgiu exclusivamente em razão do trabalho, ou pelo menos se agravou no trabalho. Mas nem ele, nem o advogado podem antecipar o que o perito vai dizer. E, de repente, o perito médico vem e diz, olha, é uma doença degenerativa. Você já entrou na empresa com isso e o trabalho praticamente não agravou de modo relevante isso. Ele não tem como afirmar isso. E aí, quando há o risco, ele vai pedir aqui uma indenização por lucros cessantes, por danos morais, que às vezes vai chegar aí a 50 mil, 100 mil, 150 mil reais, que é um pedido justo para quem teve perda na capacidade laboral em função de uma hérnia de disco devido ao trabalho viciado na empresa. Mas aí ele formula esse pedido e corre o risco de lá na frente ele perder, porque o perito diz que não tem nada a ver com o trabalho, e ter de pagar isso. Então ele não entra. Não é porque é uma aventura judiciária, mas simplesmente porque se criou um mecanismo que incute nele temor. Eu sempre dou este exemplo, Chiquinho, aí eu paro por aqui para você poder conversar um pouquinho comigo. Eu falo muito, você sabe disso. Não, eu dava esses exemplos... Brilhante. Eu peço desculpas. Eu dava esses exemplos nas audiências públicas. Imaginem vocês que estão aqui ouvindo. O trabalhador entra com uma ação. Ele faz 10 pedidos. Ele foi demitido sem justa causa e ele tem essa hérnia de disco que eu falei agora. E ele acha que a hérnia de disco foi por conta da empresa, porque ele fazia movimentos de rotação, movimentos de inclinação com os membros inferiores fixos, enfim, tudo que geralmente impacta ali a coluna lombar, não é? E isso foi o que o advogado disse, ele entrou com a ação, só que ele pediu então as verbas rescisórias, então vamos imaginar, saldo salarial, 13º proporcional, férias vencidas, férias proporcionais, aviso prévio indenizado, multa do 477, multa do 467, fundo de garantia da rescisão, 40% sobre a FGTS. Verbas rescisórias tradicionais, que ele não recebeu as rescisórias no momento certo. E pede mais uma indenização, vamos imaginar, por danos materiais, danos morais, lucro cessante, que ele teve uma perda da sua capacidade de trabalho
e danos morais, né? Vamos imaginar, ele perde aí 100 mil reais. Tá? Aqui eu acho que se ele teve, vamos imaginar, uma perda da atividade laboral aí de 25%, não é, somando ainda com danos morais, não é um valor absurdo, de maneira nenhuma. Vamos imaginar que do outro lado esteja uma multinacional, porque isso tem que ser considerado também. Ok. E aí vamos imaginar que ele tem um salário lá de 2 mil reais, mais ou menos. Se vocês fizerem esta... E ele tem lá uns 5 anos de casa, um pouquinho mais. Se vocês fizerem esta conta, vocês vão ver que estas verbas rescisórias vão dar aí algo entre 12 mil e 15 mil reais, as verbas rescisórias. Essas que eu mencionei. Tá? Só que, além disso, ele pediu esses 100 mil reais por conta da hérnia de disco. Imagine o seguinte, antes da reforma, o que aconteceu? E ele é pobre, esse trabalhador é pobre, o juiz está dizendo que ele é pobre na acepção jurídica do termo assistência judiciária gratuita. O que aconteceria antes da reforma? Se ele ajuiza essa reclamação antes de 11 de novembro de 2017. Ele ganha, e aí vamos imaginar que o perito tenha dito no processo, não, isso é degenerativo, não tem nada a ver com o trabalho, nem com causa outra. O que eu imagino que, diante da circunstância que eu narrei, não aconteça, porque algum impacto terá diante dos movimentos repetitivos. Mas não houve neste caso, o juiz assim entendeu, acompanhou o perito, condenou naqueles 9 pedidos das verbas decisórias, absolveu no último. O que acontece antes da reforma? Ele recebe os 15 mil reais e acabou. Quem vai pagar o perito vai ser a própria União, a partir de uma rubrica própria que existe na Justiça do Trabalho para isso, e ele não paga honorários, porque antes era o princípio da gratuidade. Acabou. O que acontece depois da reforma? Se ele teve o azar de ajuizar esta ação a partir do dia 11 de novembro de 2017. Ele ganha 15 mil, são os 9 pedidos, mas ele perdeu o 10º pedido. Aí ele vai pagar sobre isso, vamos imaginar que o juiz entendeu que os advogados da multinacional se saíram muito bem. 15%, que é o teto percentual da sucumbência honorária. 15% sobre 100 mil, 15 mil. Ele já não ganhou mais nada. Porque ele ganha da empresa 15 mil reais, mas ele tem que pagar para o advogado da empresa 15 mil reais. Então já zerou. Já zerou. E, além disso, agora, também pela reforma trabalhista, ele tem de pagar o perito. Essa perícia aí custou 4 mil, mas ele é pobre, mas não importa. A reforma diz que mesmo sendo pobre, ele tem de pagar o perito se ele tiver crédito para isso. Nesse processo, ele não tem mais crédito. Mas imagina que ele tem uma outra ação e faz uma outra empresa em que, para o azar dele, ele também foi demitido sem justa causa, não recebeu rescisórias. Lá ele recebeu o salário mínimo. Tem direito a 5 mil lá. Desses 5 mil, 4 mil vão para o perito. Então veja a situação. Esse trabalhador entrou com uma ação judicial, ele ganhou 90% da ação, porque ele deduziu 10 pedidos e ganhou 9. Ele venceu 90% da ação, mas ele não vai levar um tostão, e além disso, de uma outra ação judicial que não tinha nada a ver com isso, em que ele tinha direito a 5 mil reais, ele está perdendo 4 mil reais para pagar o perito. E aí nós vamos dizer que a assistência judiciária desse trabalhador é gratuita. É gratuita onde? Nós vamos dizer que esse trabalhador tem pleno acesso à justiça. Até eu, Chiquinho, nessa situação, eu não peço a indenização. Eu vou pedir só as verbas rescisórias. Porque além de poder perder as rescisórias, eu ainda corro o risco de perder outros direitos que nem estão em jogo aqui. Isso é um absurdo, mas está na lei. E, de fato, reduziu-se a demanda da Justiça do Trabalho, graças a essa inconstitucionalidade. Parei de falar. Doutor Guilherme, esses seus exemplos, acho que eles são fundamentais, né, para que as pessoas possam compreender. O nosso público aqui tem muitos advogados, tem professores, mas outros que terão oportunidade de assistir não entendem muitas vezes o juridiquês, o direito. E esses exemplos, né, eles são fundamentais para que as pessoas possam entender que, na prática, né, a reforma trabalhista ela aboliu esses direitos e, na verdade, a insegurança jurídica que prometia se acabar foi essa confusão. O senhor citou o exemplo de 2 TRTs, que aplicariam casos diferentes na mesma circunstância do honorário de sucumbência, porque já tem
a questão da decisão do plenário ali. Então, prejudicaram. Eu até fiz aqui questão de anotar o número de 2012 para cá. Eu não vou ler todos para a gente não perder tempo, mas em 2012, há 8 anos atrás, o número de desempregados era 7,4 milhões. Né? Então, nós já temos em 14,1 até novembro, ou seja, dobrou. E aí, 2013 diminuiu, em 2014 diminuiu de novo, a gente chegou a 6,8. E esse número aumentou. Na outra vez a gente conversou sobre a suspensão do contrato de trabalho, a redução do salário, o saque do FGTS, os empréstimos, né, que teoricamente foram liberados para que os bancos dessem esses créditos para os micro e pequenos empresários e os grandes empresários também. Aí eu perguntei ao senhor a sua opinião sobre aquilo. O senhor falou à época que antes isso do que nada, né? Ou seja, teriam aí dezenas de outras coisas a se fazer, mas entre nada e aquilo, era melhor aquilo. O auxílio emergencial, ele deu, digamos, um socorro financeiro, né, às pessoas, que aí muitas pessoas a gente tem como dizer que não estão passando fome, né, ou então estão passando menos necessidade, graças ao auxílio emergencial, que tem prazo para acabar agora em dezembro, e o Paulo Guedes disse que talvez manteria se tivesse a segunda onda, sendo que nem a primeira acabou. Nós já temos a redução desse auxílio emergencial. Eu vou até citar aqui um exemplo concreto. A minha irmã tem uma confecção e ela vende roupa na feira. Ela falou, olha, foi reduzir o auxílio emergencial, né, de 1.200 para 600, mulheres chefes de família, e de 600 para 300 os demais casos. E foi caiu a compra, o acesso. Vou dar aqui outro exemplo concreto. O meu cunhado, ele tem um bar em Natal. E aí ele fez essa questão da suspensão do contrato de trabalho. Como o senhor sabe, e a maioria aqui deve saber, a partir do momento que você usa dessa prerrogativa, você dobra o período, você não pode demitir sob pena de devolver todo aquele dinheiro. E aí o bar dele caiu, o movimento, ele não tem como demitir, porque ele já está usando há 6 meses, então ele teria que dar mais 6 meses para os funcionários, e ele não sabe como é que faz. Então, jogando aqui essas informações para o senhor, diante das questões que foram feitas, aliás, até reduzidas, que foi o caso do auxílio emergencial, como é que vai ficar esse mercado de emprego, já que, segundo o IBGE, 56%, né, dos empregos no Brasil são gerados nas pequenas e microempresas que sequer tiveram acesso a esse crédito aí de mais de 1 trilhão, um T de tapioca, né, que foi liberado para os bancos e que nunca chegaram na mão dessas pessoas. Pegando esse conjunto de informações, como é que o senhor enxerga esse cenário adiante? Pois veja, e isso foi tantas vezes referido, né, pelo próprio presidente da República, que a pandemia deveria ser percebida, sobretudo a partir do que ele lá no início chamava de segunda onda, né, que seria o impacto econômico e toda a sua preocupação com os empregos, muito mais, me pareceu em alguns momentos, do que com a saúde das pessoas. Mas, no final das contas, parece que, sequer em relação aos impactos econômicos, nós estamos tendo aí um tratamento adequado. E aí, eu volto a dizer o que eu falei à altura e faço coro com você. Foi necessário para que a economia não sentisse ainda mais, especialmente pelo que eu falei, ou seja, é um mercado consumidor, especialmente o mercado interno, que afinal alimenta a nossa economia, tem alimentado a nossa economia, foi muito importante para isso, tanto o auxílio emergencial, não é isso? Aquele da MP 936, depois da Lei 14.020, não é? Que era o chamado BPER, não é? O Benefício Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda, que este é para quem estava efetivamente empregado, este tinha uma natureza diretamente associada ao vínculo de emprego, seja na hipótese da redução de jornada, com redução de salário, seja na hipótese da suspensão do contrato de trabalho. E também o dito auxílio emergencial que
que tinha natureza assistencial realmente, que aí era por faixa de renda, etc. E como nós vimos, muitas fraudes aí, gente que, enfim, tinha plenas condições econômicas e acabou se cadastrando no programa e recebendo. Mas, de todo modo, esses valores foram importantes para a subsistência das pessoas, por um lado, e, por outro lado, para a movimentação da economia. Mas agora, já ouvimos, tanto do presidente da República, como do próprio ministro da Economia, que isto não vai perdurar, né? Houve agora mais uma prorrogação, mas depois não haveria mais prorrogações. Veja, parece-me muito claro que enquanto houver pandemia, eu preciso manter o benefício, porque eu não chegarei aos mesmos níveis de empregabilidade anteriores durante a pandemia. Não conseguirei que as pessoas, as próprias pernas, em muitos casos, consigam se recolocar no mercado de trabalho durante a pandemia. Enquanto nós tivermos os efeitos da pandemia, nós precisaremos da intervenção do Estado. Não dá para falar em política neoliberal agora. Algumas, neste momento, professem, digamos, esta visão de mundo, esta compreensão ideológica da economia, neste momento, efetivamente, o Estado tem de interferir positivamente na economia, tem de fazer a roda girar de uma maneira virtuosa, e não a partir de um círculo vicioso, que é o círculo da recessão. Então, se isto não acontecer, se o Estado disser, olha, agora chega, a pandemia continua, mas eu não ajudo mais, por uma questão de equilíbrio fiscal, eu vou ter, primeiro, um incremento ainda maior deste número de pessoas que nós vimos aí em recente pesquisa, estão voltando à linha de pobreza. Nós estamos retrocedendo em relação às conquistas que tivemos aí em anos anteriores, quanto ao fato de que as pessoas conseguiram ascender para a classe média, ou quem estava na classe E conseguiu ascender à classe B. Nós estamos retrocedendo nisso, estamos alcançando novamente recordes de pessoas abaixo da linha de pobreza, né? E vamos ter, obviamente, um prejuízo na economia, porque aí eu não tenho mercado consumidor. Então, é preciso que, neste momento, as políticas econômicas sejam políticas intervencionistas. O Estado precisa colocar dinheiro na economia, não tem outro jeito. Não tem outro jeito, infelizmente. E, para além disso, é preciso compreender também que, na perspectiva das relações de emprego, este não é um momento para eu seguir com essa política que nós falávamos até agora, de retirar direitos, não é? De reduzir a proteção jurídica do trabalhador subordinado, ou de não permitir que essa proteção jurídica avance, por exemplo, em relação a outras categorias de trabalhadores, como, por exemplo, trabalhadores por plataforma, né, etc. É preciso, até mesmo do ponto de vista econômico, que esta proteção se dê, primeiro, para a segurança alimentar desses próprios trabalhadores, especialmente nesses tempos atuais, e para que, da mesma maneira, a empresa, o empresário, também contribua colocando dinheiro que, efetivamente, vai ser dinheiro rodando no mercado. Porque, obviamente, os trabalhadores consomem muito mais do ponto de vista numérico do que os empresários, por assim dizer, né? Isso é evidente, quer dizer, são inclusive consumos distintos. Não é? E o que nós precisamos tratar aqui é de consumo de bens de acesso popular. Eu não estou falando de bens de luxo, isso não interessa consumir. O impacto disso do ponto de vista econômico é mínimo. Eu preciso ter mesmo um consumo de cesta básica, consumo de serviços essenciais. São esses consumos que fazem a economia girar. Portanto, neste momento, repito, é preciso que eu tenha mais dinheiro circulando. Né? E dinheiro circulando significa, primeiro, que o Estado mantenha efetivamente os benefícios assistenciais que já estão dados, mantenha as alternativas para que os empresários possam também eles manter os empregos e, por outro lado, não reduza direitos trabalhistas
que já estão consagrados. E também não lute no Congresso contra as iniciativas que pretendem estender alguns desses direitos a outras categorias de trabalhadores. Isso é fundamental neste momento, se nós pensarmos a médio e longo prazo. Agora, se eu pensar só em recessão, se eu pensar só em dívida pública, evidentemente, eu não conseguirei ter essas políticas públicas que fazem a roda girar positivamente. E, por outro lado, eu também não vou conseguir combater a recessão a médio e longo prazo, a meu ver. A austeridade fiscal é importante, mas cada jogo político-econômico se faz no momento certo. Este não é um momento para austeridade fiscal. Este é um momento para socorrer a população. Perfeito, doutor Guilherme. Tem duas perguntas aqui que eu queria lhe fazer, para a gente prestigiar também aqui as pessoas que nos assistem. A primeira é do Júnior Advogado. Ele pergunta o seguinte, ele primeiro afirma, depois ele pergunta. Além da inconstitucionalidade, fere os princípios do direito do trabalho. Acredito eu que ele esteja se referindo à reforma do trabalhista de forma geral. Aí ele pergunta, isso vem sendo discutido no STF, o que podemos esperar dessas mudanças? E a segunda é do advogado Rodrigo Sá. Boa noite. Empréstimo Pronamp pode ou não ser penhorado? Tá travando a sua imagem. Melhorou agora. Agora tudo bem? Agora sim. Tá. O senhor conseguiu ouvir as perguntas? Então vamos lá. Opa, um instantinho só. Peraí, deixa eu colocar aqui. Aqui está um pouquinho confuso para mim. Peraí. Eu só não consegui ouvir a segunda pergunta. Pronto, a segunda é do advogado Rodrigo Sá. Rodrigo Sá, advogado, pergunta: boa noite, empréstimo Pronamp pode ou não ser penhorado? Tá. Vou começar por aí. Pronamp, né, para quem não sabe, são aqueles financiamentos via BNDES, geralmente via BNDES, para empresário, né? Eu vou falar em tese, tá bom? Então, se é uma questão judicializada, eu já registro aqui que eu não estou sabendo, porque na condição de juiz eu não posso me manifestar sobre questões concretas. Mas, em tese, eu entendo que sim. Não é? Especialmente se eu estiver falando de créditos trabalhistas. Então, eu entendo que sim. É claro que este empréstimo tem uma finalidade, por exemplo, financiamento da atividade de agronegócio, etc. Mas, como eu estou falando exatamente de um empréstimo e, portanto, estou falando de mútuo, e sabemos que dinheiro é bem fungível, a partir do momento em que esse dinheiro entra, digamos, na esfera de disponibilidade do empresário, é patrimônio dele. Portanto, em tese, pode ser, a meu ver, penhorado. Bom, a outra questão que foi apontada aqui. Isso está no Supremo? Sim, como eu disse, várias dessas questões que vieram com a reforma, tanto a reforma propriamente dita, a Lei 3467, como o que se seguiu a partir dela, não é? Medida provisória 905, a chamada Lei da Liberdade Econômica, não é isso? Estas sucessivas alterações de NRs, tudo isso, para mim, compondo este mesmo movimento de derretimento, né, do direito do trabalho, como nós o conhecemos. Várias dessas questões estão no Supremo. Sobre o que o Supremo já se manifestou, tá, de mais importante. Tivemos respostas, a meu ver, negativas, com as quais, do ponto de vista acadêmico, eu não concordo, mas, enfim, sabemos todos, o Supremo dá a última palavra quando estamos diante de uma discussão constitucional. E aí são os mecanismos do sistema. Né? Alguém tem de dar a última palavra, entre nós e matar esta última palavra, uma vez que o Supremo definiu, seja em sede de controle concentrado de constitucionalidade, as famosas ADIs,
seja em sede até de controle difuso, se for repercussão geral, etc., isso pacifica a questão em todo o judiciário e aí há que seguir. Bom, o Supremo já deu respostas em que, por exemplo, fim da contribuição sindical obrigatória. Vocês sabem que os sindicatos tinham direito lá todo mês de março a um dia do salário do trabalhador da sua categoria, fosse ele sindicalizado ou não, quisesse ou não. A reforma acabou com isso, né? Aí é uma outra discussão interessante. Eu acho que isso deveria ter sido feito, digamos, paulatinamente, não do dia para a noite, como foi feito. Deveria haver um tempo de transição, mas acho que também, realmente, no Brasil não tinha como a atividade sindical continuar sendo financiada por tributos, na minha opinião, né? De todo modo, houve essa discussão. Havia lá, a meu ver, aí sim, uma inconstitucionalidade formal, que é uma outra questão, mas o Supremo superou. Então, o Supremo diz que é constitucional o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical obrigatória, ponto final, não se discute mais. Outro exemplo, terceirização de atividade fim. Havia essa discussão. O Tribunal Superior do Trabalho entendia que uma empresa, por exemplo, uma metalúrgica, não poderia colocar na sua linha de uma montadora de veículos, uma Volkswagen, uma Ford Motors Company do Brasil. O Tribunal Superior do Trabalho, e, portanto, toda a Justiça do Trabalho, entendiam que não era possível, por exemplo, para uma montadora colocar um trabalhador terceirizado de uma outra empresa na sua linha de montagem. Linha de montagem é atividade fim da montadora, portanto, tinha de ter empregados próprios. Ela poderia ter terceirizados para atividades meio, atividades secundárias, segurança, alimentação, limpeza, mas não na atividade fim. Essa questão chega ao Supremo antes da reforma trabalhista. Antes da reforma trabalhista. E o Supremo diz, então, depois da reforma trabalhista, sim, pode ter terceirização de atividade fim. Isso não fere a Constituição, que era a tese do próprio TST. E aí veio depois a lei da reforma trabalhista, modificando a lei 6.019, de 76 para 74, para dizer textualmente que pode haver terceirização de atividade fim. Bom, agora, além do Supremo dizer que isso é constitucional, eu tenho uma lei dizendo que pode. Então, não tem mais discussão. Terceirização de atividade fim, em princípio, é possível. A meu ver, também equivocadamente. Não concordo do ponto de vista acadêmico. Mas é o que o Supremo diz, não se discute mais. Outra questão que veio com a reforma, e aí, a meu ver, uma boa resposta do Supremo. A reforma trabalhista veio dizer o seguinte: a mulher grávida pode trabalhar em ambiente insalubre. E se ela não quiser trabalhar, ela tem de providenciar um atestado com um médico de confiança que diga que ela não pode trabalhar por aquilo representar um risco a ela própria ou ao feto. O que a lei dizia antes? Que, por exemplo, em casos de insalubridade de grau máximo, a mulher não poderia trabalhar, hipótese alguma, porque isto representa um risco não apenas para ela, mas para o feto, portanto, o interesse da criança, etc., né? Que, no final das contas, é o que, talvez, nesse contexto, mais interesse proteger, né? Isto foi ao Supremo Tribunal Federal, essa alteração da reforma, que, digamos, vulnerabilizava a mulher e o feto em ambientes insalubres, a pretexto de dar à mulher mais autonomia, né? Ela é que decidiria, né? E o Supremo Tribunal Federal, agora, em uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele foi o relator, entendeu que não, que neste caso havia uma inconstitucionalidade. Especialmente porque, como eu disse, colocava em risco o próprio feto, né, que seria exposto lá, por exemplo, a agentes químicos, né, a benzeno ou então a radiação, etc., numa condição que poderia lhe prejudicar a saúde. E aí, a meu ver, andou bem o Supremo, e esta alteração da reforma está com a sua eficácia afastada, né? Então, vale a redação anterior da CLT. E há outras várias questões que estão no Supremo, que o Supremo ainda não resolveu. Aquela questão da gratuidade judiciária, se
quem tem gratuidade judiciária paga ou não paga perícia, paga ou não paga honorários de advogado, paga ou não paga custas em caso de arquivamento. Isso tudo está no Supremo. Ele não respondeu ainda. Questão do trabalhador intermitente, né? Não sei se vocês acompanharam. Recentemente houve o voto do ministro Fachin reconhecendo inconstitucionalidade, porque o trabalhador intermitente, pelo que está na lei introduzido pela reforma trabalhista, o trabalhador intermitente recebe pelo tempo que ele efetivamente trabalhar. Então, se durante um mês ele trabalhar um dia, ele recebe um dia. Só que a Constituição garante a todo trabalhador urbano e rural um salário mínimo. Salário mínimo que hoje no Brasil é de R$ 1.045. E esse trabalhador intermitente, que trabalha aí menos que, digamos, 220 horas, ele não terá direito ao salário mínimo, nem ao salário mínimo. Isso é constitucional? A meu ver, não é constitucional. O professor Maurício Godinho Delgado, comentando a reforma, também entendeu que não é constitucional. O ministro Luiz Edson Fachin, em seu voto, entendeu que isso não é constitucional, que haveria uma inconstitucionalidade nesse particular, em outros aspectos. Depois disso, já houve dissidência, né? Há voto divergente, e o Supremo agora vai definir. E há outras questões, não é? Por exemplo, essa questão também da correção monetária, que eu citei agora há pouco. Afinal, vai ser a TR, vai ser o IPCA, vai ser o INPC, não é? Que é o que me parece que está sendo proposto lá, e não a Selic, mas o INPC, que é o que está sendo proposto pelo ministro Gilmar Mendes. O que vai ser? O Supremo vai ter de decidir. Então, boa parte dessas questões já chegaram ao Supremo. O Supremo tem respondido algumas delas. O ministro Toffoli, Chiquinho, quando ele foi presidente do Supremo, ele chegou a fazer, isso foi muito feliz da parte dele, a meu ver, ele foi muito transparente nisso, ele começou a divulgar as pautas de sessão, para dizer, olha, estas questões serão julgadas nessas datas. Isso é importante para que nós todos saibamos quando é que o Supremo vai resolver tantas questões. Algumas delas são urgentes, né? Exigem uma resposta mais imediata. E várias questões iniciadas em função da reforma trabalhista, né, deflagradas com a Lei 13467, estavam nessas pautas. Algumas foram julgadas, outras foram adiadas. O ministro Fux, agora, presidindo o Supremo, ao que parece, não vai adotar esta prática, o que é ruim, né? Menos transparência do ponto de vista do que vai ser julgado. Mas há aí diversos pontos da reforma que já foram levados ao Supremo ou que vão chegar ao Supremo pela via do controle difuso e que o Supremo terá de decidir. Em geral, até este momento, o Supremo tem, digamos, corroborado boa parte das modificações introduzidas pela reforma, a maior parte delas, na minha visão, com inconstitucionalidades. Mas o Supremo tem corroborado, tem afirmado a constitucionalidade. Ainda há outros casos que serão decididos, o negociado sobre o legislado e vários outros casos. E em alguns pontos, o Supremo tem reconhecido a inconstitucionalidade, especialmente no que diz respeito à saúde e segurança do trabalhador. O Supremo tem tido aí até decisões interessantes, decisões relevantes que reconhecem inconstitucionalidade. Para dar um outro exemplo, medida provisória 927. Deixa eu só lhe perguntar uma coisa, doutor. Pois não. O Instagram está avisando aqui que a gente tem 1 minuto e 10 segundos. Se a gente pode encerrar e começar para terminar o nosso assunto, se é possível. Podemos sim, com certeza. Pois eu vou fazer o seguinte. Como faltou 1 minuto, e aí para não desligar na nossa cara, eu vou encerrar e em 3 minutinhos a gente recomeça. O senhor entra de novo ao vivo. Tá bom? Combinado. Aí eu falo da MP 927. Pedir para o pessoal que está assistindo aqui a gente continuar, que a gente vai recomeçar. Tá bom, meu caro. Vamos lá. Opa, boa noite, pessoal. Recomeçando aqui a nossa live com o doutor Guilherme Feliciano. A gente vai dar início, né, ao nosso debate aqui sobre a reforma trabalhista. Vamos também entrar aqui no segundo tema. Para o pessoal que estiver chegando aí, quiser fazer perguntas, só convidá-lo
Só um minutinho. Boa noite. Mandei aqui o convite para o doutor Guilherme. Estou só esperando ele aceitar a chamada. A gente vai começar. Doutor Guilherme, eu estou lhe enviando a solicitação. Não sei o que foi que houve. Pronto, agora foi. Ô, Chiquinho, tá me vendo? Pronto, estou lhe vendo e estou lhe ouvindo. Para o pessoal que está chegando, só para a gente deixá-los a par do assunto, né, a gente estava respondendo uma pergunta, inclusive, de um advogado, que ele estava perguntando como estavam, né, as situações da reforma trabalhista, de forma geral, no STF. O senhor estava pontuando, né, caso a caso. Colocou aí, pelo que eu compreendi, que estava, digamos, numa situação positiva, né? Ou seja, o Supremo estava reagindo bem na sua avaliação às propostas interpostas, né, através das ADIs, no sentido do restabelecimento desses direitos. Aí o senhor começou a falar sobre uma medida provisória que eu não vou lembrar agora, e eu passo aí para o senhor continuar esse seu raciocínio. Isso, como eu estava dizendo, o Supremo Tribunal Federal, ele, enfim, tem se pronunciado geralmente pela constitucionalidade dessas alterações. Foi assim no caso do fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, foi assim no caso da terceirização de atividade fim. Há votos nesse sentido em relação à cobrança de honorários advocatícios de hipossuficiente econômico, de pessoa pobre, né? Há votos nesse sentido quanto ao trabalho, ao trabalhador intermitente, né? Mas, no campo da saúde e segurança do trabalho, pelo menos, o Supremo tem dado algumas respostas interessantes. Reconheceu a inconstitucionalidade daquela alteração que a reforma fez quanto à possibilidade de que mulheres que estivessem grávidas ou que estivessem amamentando trabalhassem livremente em ambientes insalubres, até de insalubridade máxima. Isso foi afastado pelo Supremo. E também, aí não foi propriamente na reforma, digamos, propriamente dita, mas naquelas micro-reformas que foram se seguindo, né? Na própria MP 927, medida provisória 927, que passou a dizer, vocês vão se lembrar, que em matéria de Covid-19, o trabalhador teria sempre que provar o nexo causal entre o seu trabalho e a contaminação pelo vírus, porque, do contrário, se presumiria sempre que ele adquiriu o vírus fora da empresa. Convenham comigo que isso é absurdo. Se há já, por exemplo, 10 pessoas infectadas dentro da empresa, dentro do estabelecimento, ele é o 11º, eu vou presumir que ele se infectou fora da empresa? Mas aí também o Supremo, igualmente num voto do ministro Alexandre de Moraes, nesse assunto que diz respeito à saúde do trabalhador, a meu ver, foi bem. Entendeu que isso prejudicava, inclusive, a situação daqueles trabalhadores que estavam ali no front, né? No combate à Covid, que é o caso dos médicos, dos auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, e também afastou isso por inconstitucionalidade. E aí depois veio a própria caducidade da MP 927. Mas, no geral, a tendência do Supremo tem sido a de referendar o que veio com a reforma. Perfeito. Tem um segundo ponto aqui do nosso debate, que a gente chegou a conversar um pouco sobre ele, que é a uberização, né? Nós temos aí um novo sistema, uma nova forma, um novo meio de emprego. Eu peguei não sei se o senhor conhece, o Instituto Locomotiva, né, de um grande amigo meu, Renato Meirelles.
ele vem desenvolvendo uma série de pesquisas, muitas delas são pesquisas sociais, né, porque estão intrínsecas diretamente na vida da população. E aí, entre 2012 e 2019, e aí são dados do IBGE, houve um aumento de 137% no número de trabalhadores de aplicativo. O Instituto Locomotivo, aproximadamente, né, segundo dados, ele indica que existe cerca de 5,5 milhões de brasileiros cadastrados na Uber, na 99, na iFood, na Rap. E aí, gera-se a questão. Por isso que deu uma travada. E aí também gera-se essa questão da questão que é empresário, da questão da liberdade econômica desses trabalhadores, de que eles são empreendedores, e até se romantiza, como eu comentei com o senhor anteriormente, a miséria, né? Você tem pessoas que trabalham 14, 16 horas por dia, a maioria deles com os carros alugados ou financiados, então eles têm que trabalhar ali para pagar, eu estou falando carro, mas também tem as motos, trabalhadores sem nenhuma proteção social, o próprio TST, né, já pacificou que não existe vínculo empregatício. Você tem agora, durante esse período de pandemia, em que foi essa classe, né, de trabalhadores foram muito utilizados, essas entregas, né, que estavam ocorrendo, e especialmente, digamos, no comércio de alimentos. E eu peguei um estudo, né, não sei se o senhor conhece, o professor Fábio Tosi, da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele iniciou um estudo, e aí eu queria dar aqui créditos a eles e queria abrir aspas, né? Ele fala o seguinte: o motorista, por exemplo, é penalizado se recusar um certo número de corridas. Ele fica refém da empresa que determina seu local de atuação. Ele é punido, né, através dos usuários que o avaliam. Então, existe um controle de avaliação, existe uma pressão para que ele cumpra, digamos, aquela cota, para ter aquelas estrelas, ou seja, ele é avaliado, né? Ele não é livre, ele não tem a liberdade. Ah, mas ele faz o horário dele. Só que, na verdade, ele trabalha 16 horas por dia, 14. Ele trabalha muito para conseguir dar conta do recado. Eu tenho um colega, né, inclusive ele acabou de entrar aqui, ele comprou o carro agora recentemente, a parcela do carro dele é R$ 1.600. Então ele tem que trabalhar até fechar o valor da parcela. E aí eu não estou nem entrando na manutenção, que a gente sabe que é muito caro. E eu queria pegar, doutor Guilherme, um caso específico aqui do Ceará. A gente tem vivido uma crise nessa parte de aplicativos, algo jamais visto. Eu vou dar aqui um triste exemplo de um rapaz que morreu há 2 dias. Ele foi queimado vivo, né? Ele teve 95% do corpo queimado em um assalto. E aí já são 14 motoristas de aplicativo. Isso só motorista de aplicativo. A Secretaria de Segurança não deu nenhum número em relação aos motoqueiros, né, por exemplo, que eu acho que eles representam talvez um número maior. E aí, assim, eu estou jogando esse arcabouço de informações para a gente poder analisar esse novo sistema, essa uberização, esse mecanismo. É liberdade econômica? Não é? São empresários? Não são? É empreendedorismo ou não? De fato, qual é a proteção social que esses trabalhadores têm e se de fato existe essa, abre aspas, liberdade econômica desses trabalhadores? Esse é o tema do momento, né, Chiquinho? Proteção social hoje praticamente não tem nenhuma. Não tem nenhuma. Inclusive, nós não temos legislação a respeito. O entendimento que ainda predomina é o de que são trabalhadores autônomos, tanto os motoristas da Uber, como os entregadores, enfim, de aplicativos, né, Rap, iFood. O entendimento que domina é de que são trabalhadores autônomos. Portanto, terão proteção previdenciária se, por acaso, contribuírem na condição de segurados contribuintes individuais. Né? Muitos não fazem isso, a imensa maioria não faz isso. O que significa que, a rigor, não estão protegidos nem do ponto de vista previdenciário. Aí resta a assistência social. É o que resta. Há aqui uma grande lacuna. Eu, pessoalmente, insisto, há necessidade de legislação para este caso. Veja,
para voltar um pouco à nossa conversa anterior, quando o deputado Rogério Marinho, o então deputado Rogério Marinho, assumiu a relatoria da reforma trabalhista, eu estive com ele, eu era presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, da ANAMAT, e eu estive com ele. E ele, então, disse da intenção que ele tinha de modernizar, né, entre aspas, a legislação trabalhista. E o que eu disse a ele à altura foi isso: olha, então, deputado, olha ao redor e veja onde é que o direito do trabalho precisa chegar. E dei exatamente esse exemplo. Veja os motoristas de aplicativo. Veja, inclusive, os riscos a que eles se submetem do ponto de vista da segurança pública, que é o que você falou, ou do ponto de vista da segurança viária, ou do ponto de vista da saúde mesmo do trabalhador. Quer dizer, o indivíduo fica lá, vamos imaginar, 12, 13, 14 horas em atividade, não é? É claro que depois o aplicativo foi estabelecendo limites ali, que também não resolvem muito. Opa, desculpa. Que também não resolvem muito, né? Às vezes o indivíduo é desligado pela plataforma X, e aí, por conta dos parcos valores que ele recebe, ele vai se conectar na plataforma Y e continua prestando serviços, né? E isto muito além das 8 horas, etc. Então, obviamente, eu tenho ali uma situação de vulnerabilidade. Eu precisaria de legislação. A reforma trabalhista perdeu a oportunidade, não legislou sobre isso. Depois veio uma legislação federal, via Congresso Nacional, basicamente para discutir tributação e concorrência, aquela questão dos táxis, dos taxistas com os motoristas por aplicativo, ou seja, nenhuma discussão sobre proteção social. Agora é que tem surgido uma coisa ou outra, né? Está aí tramitando no Congresso um projeto de lei da deputada Tabata do Amaral. Seria para os trabalhadores on demand, né? Que são esses trabalhadores por aplicativos, basicamente, que realizam atividades presenciais. Então, os entregadores, os motoristas da Uber, etc. São basicamente esses. O projeto, a meu ver, inclusive a assessoria dela à altura, me pediu algumas opiniões. Né? Isso no início da discussão eu dei as opiniões, algumas foram aproveitadas, a maioria não foi aproveitada. O projeto, a meu ver, começa muito mal, porque no artigo 1º já o projeto diz o seguinte: os trabalhadores regidos por essa lei, que são os trabalhadores por aplicativo, não serão regidos pela CLT, pela consolidação das leis do trabalho. Não serão por quê? E se por acaso eu tiver uma situação concreta em que eu possa efetivamente verificar subordinação, não eventualidade, onerosidade e pessoalidade com a plataforma. Por que é que eu não posso ter vínculo? Eu posso ter. A lei não pode dizer que não vai haver vínculo desses termos tão absolutos, porque aí ela viola o princípio constitucional da isonomia. Foi o que aconteceu lá atrás, você vai se lembrar, quando alteraram o 442 da CLT, no seu parágrafo único, para dizer que não haveria vínculo de emprego entre trabalhador de cooperativa e a empresa tomadora, ou a própria cooperativa. E a Justiça do Trabalho terminou reconhecendo o vínculo empregatício no Brasil inteiro, porque aquilo foi um celeiro de fraudes, terceirizações por interpostas pessoas que eram as cooperativas. E aí o trabalhador não tinha vínculo nem com o tomador, nem com a cooperativa, porque era um cooperativado. Pertencia a uma cooperativa de mão de obra. Isso era fraude. E a Justiça do Trabalho reconheceu essas fraudes anos a fio, Brasil afora, até que isso é um grande serviço que a Justiça do Trabalho prestou ao Brasil. Até que nós extirpamos, praticamente, no contexto brasileiro, essas cooperativas de mão de obra que, na verdade, intermediavam força de trabalho e não eram cooperativas coisa nenhuma. Agora, o que esta lei faz, de certa maneira, é a mesma coisa. Eu só vou saber se tem ou não tem vínculo de emprego, se o indivíduo será ou não será regido pela CLT, se terá ou não terá os direitos da CLT, analisando o caso concreto. Agora, você imagine um trabalhador, um motorista da Uber, que, digamos, viva exclusivamente disso,
faça isto de 8 a 10 horas por dia, todos os dias da semana. Há uma pessoalidade, porque esse indivíduo tem que se cadastrar e ele passa ali pelos processos da plataforma, não é? Então não é qualquer um. A plataforma vai verificar alguns dados da sua vida profissional, da sua vida pregressa, etc., para que ele possa se cadastrar efetivamente, não é? Então há uma mínima pessoalidade. Esse trabalho é, obviamente, oneroso. Ele recebe para fazer esse serviço. Uma parte vai para o aplicativo. Se nós identificarmos subordinação, e não raro será possível, como você mencionou aí, não é? Quer dizer, há uma fiscalização. Ainda que a fiscalização não seja pela plataforma, a fiscalização é feita pelo público. Porque o público vai dizer, olha, esse é um mau motorista, olha, ele me distratou. O público vai dar a nota. E por essa nota, inclusive, esse motorista vai ser mantido ou não. Exatamente. Isso não é uma forma de fiscalizar, é uma forma de fiscalizar. E a fiscalização não é um elemento do poder hierárquico. A única diferença é que essas plataformas passaram a coletivizar o poder de fiscalização. O consumidor fiscaliza para a plataforma. Mas é isso. E aí esse trabalhador vai poder ser desligado, vai poder eventualmente ser suspenso, ele fica tantos dias fora da plataforma, poder punitivo. Isso é poder hierárquico. Então, se eu identificar essa subordinação em outro sentido, né, em uma acepção estrutural, ou como já se tem falado, né, subordinação algorítmica, né, se eu conseguir identificar essa subordinação, e se for o caso de um trabalho não eventual, como é o exemplo que eu dei, quer dizer, trabalha de segunda a domingo 10 horas por dia, por que eu não tenho vínculo de emprego? Para mim, há vínculo de emprego num caso como este. Agora, vamos imaginar uma outra situação. É motorista da Uber, mas realmente é um bico. Ele é um metalúrgico, mas no fim de semana ele passa lá 5 horas no sábado, 2 horas no domingo, prestando serviços como motorista da Uber. Nesse caso, ele é empregado? Parece que não. Então, a meu ver, isso tem que ser analisado caso a caso. O projeto começa mal porque estabelece a regra de que nunca será empregado. Isso é um equívoco. Depois, o projeto tem alguns pontos bons, porque ele diz que mesmo em sendo um autônomo, haverá direitos mínimos. Isso é muito importante. A Espanha, Chiquinho, tem o Estatuto do Trabalhador Autônomo, o Estatuto do Trabalhador Autônomo, que prevê direitos mínimos para o trabalhador autônomo economicamente dependente. Seria a condição de um motorista de Uber ou de um entregador de aplicativo, enfim, que sobrevivesse disso. Ainda que ele seja autônomo, ele será um autônomo economicamente dependente. E aí ele tem direito, a meu ver, a uma proteção mínima, até mesmo à vista do artigo 7º da Constituição. Mas a lei brasileira ainda não trata disso. A lei espanhola já discorreu sobre isso. A lei brasileira não. Então, se isso chegar ao judiciário hoje, o juiz terá de julgar com base nos princípios constitucionais. O bom será ter uma lei a esse respeito. E, pelo menos em relação a esses trabalhadores on demand, né, esses trabalhadores por aplicativo, o projeto de lei da Câmara do Amaral prevê lá, por exemplo, o direito a uma remuneração mínima. Então, a hora paga não pode ser inferior, ou seja, já não poderia ser por corrida, teria de ser por hora, e o valor não pode ser inferior ao salário mínimo ou ao piso salarial da categoria, etc. Né? Direito à associação sindical, inclusive negociação, muito importante. Né? Direitos relativos à saúde e segurança do trabalho, embora de maneira bem genérica, mas estão previstos lá. Né? Enfim, há alguns direitos que estão lá previstos. Não é? Direito à desconexão está ali previsto. Mas é tal história, e aí as críticas que eu fiz, até falando com a assessoria também, ok, mas eu não terei direito a descansos remunerados, porque eu não tenho desconexão verdadeira se eu não tenho descanso remunerado. O indivíduo, como eu disse, parou aqui e foi para outra plataforma. Às vezes até de outro colega, né? Ou pega o carro de outro colega e eles fazem um acerto ali. Então não adianta nada. Para ter desconexão, especialmente em atividades como essa, eu tenho de ter um repouso remunerado, com alguma modulação ali.
Isso não tem. Então, o projeto de lei está tramitando, não é o melhor dos mundos. A meu ver, teria de ter ali uma previsão mais clara de limite de jornada para desconexão, a previsão, precisamente, dos repousos remunerados, em que termos, previsões mais específicas quanto à saúde e segurança do trabalho, tudo isso teria de ter. Não tem, mas já é um primeiro passo. E a grande infelicidade é esse artigo 1º aí, que eu espero que ele caia durante a tramitação no Congresso, porque saber se há vínculo ou não é algo que terá de ser aferido no processo judicial, e não a lei dizer isso abstratamente, na minha visão. Então, eu acho que é importante essas suas opiniões, que elas ajudam a gente a formular, talvez, um debate nesse sentido, né? Porque é até impressionante como a reforma trabalhista, né, ela não incluiu essa questão, porque o número ele é crescente, ele começa ali em 2012, chega a 2019, né, 7 anos com um número crescente, de quase 140% no crescimento desses trabalhadores dessas plataformas. Aí você cria uma lei que teoricamente, quando o legislador ele jamais vai conseguir prever o futuro, né? Não tem como saber tudo que vai acontecer, mas nós já temos casos concretos reais, dessa uberização, né? Ou seja, desse mecanismo, dessas plataformas, dessas questões que os próprios trabalhadores fazem para driblar a plataforma, porque eles precisam ganhar dinheiro para pagar o carro que está alugado, sob pena dele não ter mais o meio do transporte. Então, eu enxergo como negativamente uma lei que surge, mas ela já vem, digamos, natimorto, que ela já vem aquém da realidade do tempo. Então, fica um debate, né, profundo, concreto e tímido, inclusive, desses trabalhadores, né, que eu tenho notado, pelo menos aqui, não sei, em São Paulo, falta uma articulação entre eles, né? Falta um sindicato, falta uma associação, falta uma federação, enfim, para que eles consigam, de fato, às vezes até apresentar concretamente quais são as necessidades, porque hoje, com as leis municipais, né, que surgiram para regulamentar essa profissão, esse trabalho, digamos, nos municípios, cada município é do jeito. O cara só pode ter o carro se for de 2015 em diante. No outro, o carro pode ter de 2010 em diante. No outro, só pode ser se for assim. Então, você acaba criando vários paradigmas e uma falta dessa legislação, ela acaba, de fato, prejudicando esses trabalhadores que continuam a crescer. Porque, como o senhor falou, nós temos dois tipos. Nós temos aquele que se remunera somente através do exercício dessa profissão e nós temos os que fazem os bicos. E como o senhor bem falou também, não dá para dizer que todo mundo tem vínculo empregatício, exatamente porque os princípios existentes, como o senhor citou, ele não se aplica caso a caso, né? Então você tem que olhar caso a caso, situação por situação, para que a gente possa aplicar o bom direito concreto. E aí eu lhe pergunto, o STF ou o próprio TST, que o TST debateu casos que chegaram até a ele, mas eu não sei se está pacificado, se é isso mesmo, ou se já foi feita alguma consulta ao STF também, para que ele possa dar a sua palavra. Tem alguma coisa nesse sentido? Veja, no STF a questão não chegou ainda. A questão já chegou no TST e já chegou no STJ. Houve várias decisões a respeito, né? No primeiro grau, juízes reconhecendo o vínculo empregatício, juízes que não reconheceram o vínculo empregatício, né? Aí no segundo grau, mesma coisa, há uma decisão muito conhecida do TRT da segunda região, São Paulo, em que não se reconheceu o vínculo empregatício, aliás, se reformou a sentença do juiz de primeiro grau, que havia reconhecido o vínculo empregatício com a Uber. Em Minas Gerais, no início deste ano, se eu não me engano, TRT da terceira região, houve uma decisão importante reconhecendo o vínculo empregatício. Aí, se não me engano, era com o iFood, se eu não me engano. Era com uma dessas empresas de aplicativos que entregam alimentos, enfim, né? Acho que era o iFood. E aí houve o reconhecimento do vínculo. E isso tem chegado ao Tribunal Superior do Trabalho. O que já chegou ao TST, e aí sabemos todos, o TST
tem 8 turmas, não é? E algumas turmas, enfim, têm composições de ministros com visões mais progressistas, outras têm composições com visões mais conservadoras. Então, depende muito também da turma que recebe um caso como esse, porque a distribuição é livre, não é? Isso só nós vamos ter uma clareza, Chiquinho, lá adiante, quando o TST uniformizar essa jurisprudência divergente das turmas a partir das sessões de dissídios individuais, né? Aqui no caso, provavelmente da SDI1, da sessão de dissídios individuais, da primeira sucessão de dissídios individuais. E aí sim, pacificada a questão, nós passamos a ter digamos, o entendimento do TST. Mas as turmas que já se manifestaram até agora não foram favoráveis à tese do vínculo. Entenderam, pelo contrário, que não há vínculo de emprego possível com as plataformas. E houve um caso, inclusive, isso é interessante dizer, de uma questão de competência, em que um juiz do trabalho em Minas Gerais entendeu que ele não era sequer competente para analisar a questão do motorista com a Uber. Aí isto foi para o juiz de direito, o juiz estadual entendeu que a competência era a Justiça do Trabalho. Essa questão chegou ao Superior Tribunal de Justiça, que é quem decide esses conflitos de competência, e o Superior Tribunal de Justiça disse que a competência era do juiz estadual, partindo da premissa, portanto, que nem relação de trabalho existe entre o motorista e a plataforma. Veja que são coisas diferentes. Uma coisa é dizer que não tem relação de emprego, que é aquele trabalho subordinado, não eventual, pessoal e oneroso. Isso aqui é relação de emprego. Outra coisa é dizer que não tem nem trabalho, que é uma tese que a Uber, inclusive, tem utilizou na Europa, dizendo o seguinte: olha, eu, Uber, não sou empresa de prestação de serviços de transporte. Eu não presto serviços. E, portanto, o meu motorista não trabalha para mim, porque o meu objeto é outro. Eu sou uma empresa de tecnologia. Eu simplesmente aproximo o prestador e tomador. Então, o motorista presta serviços para o consumidor, para o passageiro. Então, não tem nem relação de trabalho comigo. E aí, no Brasil, isso é especialmente relevante, porque se não tem nem relação de trabalho, a competência não é da Justiça do Trabalho. E o STJ já tem um caso dizendo isso, que não tem nem relação de trabalho. Eu acho que a competência é sempre da Justiça do Trabalho. Poderá não ser sempre relação de emprego, mas mesmo que seja, por exemplo, para julgar casos que tenha acontecido muito, que tem por justiça comum, a meu ver, indevidamente. O motorista do Uber é desligado. É desligado por quê? Porque houve lá uma reclamação qualquer, etc. Ele é desligado sumariamente da plataforma. Aí ele quer dizer: não, mas eu fui desligado porque eu fui discriminado. Eu discuti com o passageiro porque ele me discriminou. Discriminação racial, enfim, ou então a plataforma está me discriminando por conta de tal ou qual razão. E aí eu quero uma indenização por isso. Isso deveria ser discutido na Justiça do Trabalho, ainda que não tenha vínculo. Esta indenização que o motorista da Uber pede em relação à plataforma por ter sido desligado, ou esse pedido de ser reintegrado à plataforma, isso tudo, a meu ver, necessariamente é da competência do trabalho, porque, no mínimo, este motorista está realizando trabalho no interesse da plataforma. Eu não tenho dúvidas de que a Uber é uma plataforma que presta serviço de transporte. Assim como a iFood é uma plataforma que presta serviço de entrega. Não é só uma empresa de tecnologia, essa coisa amorfa. Isso, várias cortes superiores na Europa já entenderam. Houve, ano passado, uma decisão emblemática da Corte Suprema da Espanha, do Tribunal Supremo da Espanha, dizendo com todas as letras: era uma questão tributária, não era uma questão trabalhista, mas diz com todas as letras: a Uber é uma empresa de prestação de serviços, não é uma empresa de tecnologia, esta coisa que não se encaixa em lugar nenhum. Ela presta serviço. Se ela presta serviço, o motorista que trabalha para ela desenvolve um trabalho para ela, porque realiza o seu objeto social.
E aí, neste caso, há relação de trabalho. Pode não ter nem relação de emprego, eventualmente, mas há relação de trabalho. Essa é uma discussão que precede a questão de ter ou não ter os direitos da CLT. E, infelizmente, hoje, respondendo a sua pergunta, no TST e no STJ, as decisões que nós já temos não são favoráveis, nem a relação de emprego e nem a relação de trabalho. Eu acho que foi importante, né? E aí, não sei se o senhor teria mais conhecimento no sentido das decisões fora do Brasil, né? O senhor citou o exemplo da Espanha, salvo engano, falou da questão do Reino Unido, foi Estados Unidos. Se o senhor puder aprofundar só mais um pouco para saber como é que está, digamos assim, a conjuntura dessa, porque é um aplicativo só, né? Ele está no Brasil, mas ele é um aplicativo internacional, praticando as mesmas regras, digamos, dos quais ele foi criado com a sua finalidade e retroagindo naquilo que as justiças, né, de cada país vem caminhando. Se o senhor puder fazer aqui um apanhado para a gente, só para a gente saber em que pé está o Brasil se a gente for comparar outros países. Sim, não, nós temos várias decisões interessantes. Na Inglaterra, já se reconheceu a condição, especificamente do motorista da Uber, como sendo efetivamente um trabalhador com direitos, né? Então não um trabalhador autônomo, etc., mas um trabalhador com direitos laborais mínimos. Isso já se reconheceu no caso da Inglaterra. Na Espanha, como eu disse, nós já tivemos essa decisão, entendendo que a Uber presta serviços e já estamos caminhando, já há decisões aí, não do Tribunal Supremo, mas há decisões reconhecendo, inclusive, a relação de emprego. Tivemos o caso emblemático também da Califórnia, que muitos conhecem, né, em que a Corte, enfim, sabemos que nos Estados Unidos, né, o judiciário é realmente bem federalizado. Nós temos cortes supremas nos estados. E a Corte Suprema da Califórnia entendeu que, sim, os motoristas da Uber têm direitos trabalhistas. São empregados, né? São employees, né? São empregados nessa nossa acepção. E teriam esses direitos. Não é? Esta questão depois, até em função dessa decisão, foi para o Parlamento da Califórnia. Lá também, volto a dizer, é uma federação autêntica, digamos assim. Então, os estados legislam sobre o direito do trabalho, sobre o direito penal, e esta questão foi para o Parlamento da Califórnia, no sentido de se estabelecer, então, por lei, se efetivamente os motoristas da Uber seriam employees, seriam empregados, teriam todos os direitos trabalhistas. E aí o Parlamento resolveu abrir isto à população, a partir de um plebiscito. E a população terminou por entender que não. Aí foi votação. Mas a população terminou por entender que não. E os motoristas da Uber não deveriam ter todos os direitos trabalhistas. Mas, por outro lado, terminou-se por entender que direitos mínimos eles teriam. Então, vejam, não é aquela condição mais protegida, mas também não é essa condição atual do motorista da Uber no Brasil. No caso da legislação californiana, mesmo depois do plebiscito, alguns direitos mínimos, remuneração mínima, questões de saúde e segurança do trabalho, etc., esses direitos estão reconhecidos na legislação. Não se chegou a tudo. Para se dizer relação de emprego, tem todos os direitos que os demais têm. Mas se chegou a um ponto intermediário, de uma proteção muito maior do que, por exemplo, um mero profissional liberal, um advogado, um médico, que aí, mero eu digo, no sentido de que aí não tem subordinação nenhuma mesmo. Ele é dono de si. Aqui não. Aqui tem uma dependência econômica. Tá? Então, na Califórnia foi assim. E recentemente, Chiquinho, numa outra modalidade semelhante, porque, veja, uma coisa são esses trabalhadores on demand via aplicativo, né, via apps. Porque, como eu disse antes, como eu disse lá na primeira parte, eles prestam esses serviços presencialmente. É o indivíduo que vai entregar a comida na sua casa, é o motorista que vai levar você para algum lugar, é o médico. Agora nós falava do médico aqui, mas já tem médico por plataforma também, né? Tem o e-doctor, por exemplo, o médico vai na sua casa. E aí vamos ter essas mesmas discussões para esses profissionais liberais daqui a pouco. Mas é uma atividade presencial.
on demand, porque é por demanda, né? Alguém pede, o consumidor pede, mas eles vão e realizam uma atividade presencial. Há uma outra modalidade também de atividade laboral por meio telemático, que se chama crowdworking ou crowdsourcing. A expressão tem sido muito utilizada, especialmente por um autor chamado Valério de Stefano, mas há outros autores que falam a respeito. Por que essa expressão crowdworking? Quer dizer, trabalhar para crowd, para a multidão. Né? Essa é a ideia. No caso do crowdworking, o trabalho também é telemático. O trabalho não é presencial. Então é mais ou menos assim. Uma ramificação lá da Amazon, por exemplo, precisa de um determinado serviço. Precisa que sejam identificadas imagens e catalogadas a partir, por exemplo, da percepção da fisionomia das pessoas que estão nessas imagens. Quem é que está sorrindo, quem é que está chorando. Isso às vezes interessa, por exemplo, para agências de publicidade, que precisam utilizar essas imagens que já estão no domínio público, e precisam ter um banco de imagens, e aí eles catalogam, eles classificam, vão indexar as imagens, pessoas sorrindo, pessoas chorando, etc. E a máquina, Chiquinho, não é capaz de fazer isso ainda, a inteligência artificial não é capaz de fazer isso ainda. Então precisa do homem. Não é? São as Human Intelligence Tasks, que eles falam, tarefas que exigem a inteligência humana. Porque a inteligência artificial já tem se apropriado de muita coisa. Mas isso precisa da sensibilidade humana. Aí o que eles fazem? Eles colocam na rede. Olha, precisamos de pessoas que façam a seleção de um arquivo de 1000 imagens entre, enfim, pessoas sorrindo, pessoas chorando, etc., que façam essa catalogação recebendo tanto por tarefa. E aí alguém do outro lado da máquina vai dizer, esse serviço me interessa. Então vejam, no caso da Uber, por exemplo, é o serviço do motorista oferecido à multidão. Aqui é a multidão que vai consumir esse serviço. Aqui é um pouco diferente. O serviço é oferecido à multidão que vai realizar esse serviço. E aí alguém da multidão se prontifica a fazer, ele aceita aquele preço, não tem discussão de preço, geralmente, porque se ele não quiser, tem outro que quer. Ele aceita esse preço, faz a tarefa, recebe aquele preço, se quem encomendou achar que está adequado o serviço. Ainda tem essa. Então, veja, uma situação completamente precária, completamente precária. Esses são os testers, a expressão que está sendo utilizada. Ou tem expressões que são até mais pejorativas, né? Rabbits, que seriam coelhos, ou turks, né? Que seriam perus, porque são trabalhadores muito precários. É a precarização digital. Estamos vivendo isso. E aí, se não tem, meu caro, legislação nem para motorista da Uber, imagina para esse pessoal. Isso está chegando no Brasil. Bom, por que eu falei tudo isso? Porque houve, há 2 semanas, uma decisão do Bundesarbeitsgericht. O que é o Bundesarbeitsgericht? É o TST da Alemanha. É o Tribunal Superior do Trabalho da Alemanha. E o Bundesarbeitsgericht entendeu que mesmo no caso desses testers, desses indivíduos que prestam esses serviços com essas características, mesmo aí eu posso ter subordinação e posso ter direitos trabalhistas, mesmo nesse caso. Então, esta questão não está pacificada no mundo, mas nós já temos várias decisões e algumas decisões de cortes superiores reconhecendo, se não todos os direitos trabalhistas, pelo menos alguns direitos laborais mínimos para esses trabalhadores da era digital. Eu lhe perguntei esse apanhado, que era exatamente chegar onde eu queria chegar aqui nesse objetivo. O mundo como um todo, você citou aí diversos exemplos, garantiu, né, de forma mínima que seja a esses trabalhadores o que a gente chama aqui no Ceará de pelo menos. Pelo menos você tem isso aqui, pelo menos você tem o mínimo, pelo menos você tem aqui um acesso ao direito de saúde, enfim, se seu carro quebrou, que eu acho que varia de caso a caso para o país. E essa selvageria, né, porque na prática é uma selvageria, tem se criado uma perspectiva
de afastar o trabalhador do mercado de trabalho, porque ele já não consegue mais atingir aquelas vagas. Então ele acaba sendo, entre aspas, digamos assim, seduzido, né, para esse mercado livre, competitivo, em que ele tem o mesmo pé de igualdade de todo mundo, em que ele teria condições de conseguir as suas corridas, em que ele teria condições de fazer seu próprio salário, fazer seu próprio horário. Então cria uma falsa dicotomia dos direitos do trabalho subvertidos por essa questão que eu comentei anteriormente, dessa romantização dessa miséria, né? Nossa, trabalhador, que orgulho, que ele está aqui há 14 horas em cima de uma moto, e é melhor ele estar fazendo isso do que estar fazendo coisa errada, como se só tivesse essas duas opções, né? Então, a gente precisa compreender esse fenômeno, debater, usar a boa inteligência das experiências internacionais, como o senhor colocou, para que os trabalhadores do mundo todo, né, de forma geral, que exercem essa atividade, possam minimamente ter o pelo menos, ou criar uma legislação específica para que eles sejam atendidos, digamos assim, as suas demandas na Justiça do Trabalho. Porque, como o senhor citou anteriormente, está parecido com o cachorro do Tom Cavalcante, né? O Tom Cavalcante tinha um cachorro que era o pra dentro. Ele chegava e falava assim, pra dentro, pra fora. Pra fora, pra dentro. Então, não é justiça estadual, é justiça do trabalho. Não, é justiça estadual e não do trabalho, é do trabalho e não estadual. E ninguém consegue chegar num consenso de, pelo menos, né, pacificar o mínimo do direito desses trabalhadores, que eu acho que tem sido prejudicial, né? Nós temos crescido esses trabalhadores, especialmente agora durante a pandemia, porque não tem para onde correr, então eles estão tentando garantir isso. Então, para a gente encerrar aqui o nosso tema, eu queria só jogar esse apanhado aqui que eu comentei para que o senhor faça a sua avaliação. Farei. Deixa eu aproveitar, Chiquinho, estou vendo aqui, e eu vou me empolgando e eu não vejo, então eu me desculpo com quem eu não referi aqui, mas fazer aqui uma menção carinhosa aos queridos amigos que estão acompanhando aqui, a Patrícia Santana, o Xerxes Guzmão, a Letícia, o Guilherme Ludwig, que estava aqui até há pouco, o Lauro, lá do meu grupo de pesquisa, a Stephanie, muita gente boa aqui, muitos queridos que estavam acompanhando aqui. O meu caro Marco Aurélio Treviso estava aqui também, está aqui, então um abraço para todo mundo aí. Quem eu não falei, desculpe, sinta-se abraçado, é que na correria aqui eu não vejo. Mas, veja, você falou certinho. Você sabe que, numa leitura mais marxista, me permito utilizar esse jargão aí, caiu de novo, aqui está tudo caindo. Falou em marxismo, caiu. É esse marxismo cultural que acaba com o planeta. Numa linguagem mais marxiana, se fala em captura da subjetividade do trabalhador. Isso a gente vê bastante mesmo no dia a dia. Não é? É quando o trabalhador começa a raciocinar, digamos, com as ideias, com a retórica, com o discurso do empregador, na visão marxista de quem o explora. E é isso que você está falando, que você reportou na outra conversa também, né? Na outra pergunta, quando você falou, são os novos empreendedores. O professor Ricardo Antunes, querido professor Ricardo Antunes, lá da Unicamp, fica um abraço para ele, ele fala com todos os livros dele, inclusive. Pois é, ele é excelente. Ele fala dos empreendedores de si mesmo, ou dos empresários de si mesmo. É isso. Esse pessoal, às vezes, ele é empreendedor do quê? Ele é empreendedor de si mesmo, ele se autoempreende. Ele é empresário do quê? Ele é empresário da própria força de trabalho, que é o que ele está vendendo. Ele não está realmente, digamos, desenvolvendo uma atividade criativa de circulação de bens e serviços, que é a acepção legal de atividade empresária. Ele está colocando a força de trabalho dele à disposição da maneira mais precária possível. Nós temos de superar esses discursos. E, às vezes, o trabalhador compra, até pela insistência, até dos meios de comunicação, de falar isso,
o trabalhador compra essa conversa, não é? Essa visão de mundo. Não é? Estas visões ultraliberais, se você pensar bem, caminha para pontos perigosos. Há uma corrente dos Estados Unidos da América que já está chegando ao Brasil, que tem aí, aparentemente, alguns representantes, né, Instituto Mises, etc., que é que eles chamam de anarcocapitalismo. Não sei se você já ouviu falar. Conheço. Anarcocapitalismo é esse libertarianismo à última potência, a ponto de proporem o seguinte: olha, não tem de ter mais idade mínima para o trabalho. Se o indivíduo quer sair para ganhar o seu pão com 10 anos, 15 anos, 14 anos, 9 anos, ele pode. Para que idade mínima para o trabalho? Isso não nos lembra aí alguns discursos recentes, até de altas autoridades políticas, que é um absurdo, não é? A primeira lei trabalhista, que é o Pills Act de 1802, já limitava a idade da criança no trabalho, né? Exatamente para evitar que estas pessoas fossem coisificadas, para que eu tivesse lá, como o Mallarmé identificou, crianças de 5 anos no chão da fábrica. 200 anos depois, nós vamos dizer que agora o bonito, o que é progressista, o que é moderno, é não ter idade mínima para trabalhar, né? E uma série de outras coisas. Quer dizer, fim da legislação trabalhista, é tudo isso, ou seja, até o fim do Estado como agente regulador para qualquer coisa. Tudo vai ser lei de mercado. Imagine o que vai ser isso. Isso é a barbárie, né? O Estado precisa garantir. E veja, muita gente pode dizer, mas é melhor assim mesmo e tal. Mas pense, se você está imaginando assim, pense que isso vai alcançá-lo. Porque a legislação que protege você como consumidor também é uma legislação interventiva, como a legislação trabalhista. Se você comprar um produto que prejudique a sua saúde, se você se valer de um serviço perigoso que prejudique a sua saúde, você vai poder ter uma indenização por conta de uma legislação interventiva. Se você for enganado por uma propaganda, você vai poder ter uma indenização por conta de uma legislação interventiva. Essas visões ultraliberais significam que também você, como consumidor, não vai ter proteção nenhuma. Assim como o trabalhador. Não é só o trabalhador que vai dançar nessa conversa. Então, é preciso entender isso. E, exatamente, muitas vezes esta ideia é que acaba impregnando a mentalidade, né? A subjetividade do trabalhador. É preciso levar consciência para que esses indivíduos percebam, primeiro, que eles precisam se organizar até para conquistar direitos mínimos. E, segundo, compreender, como eu compreendo, que, independentemente de qualquer coisa, eles têm direitos mínimos na Constituição. Qualquer trabalhador que seja economicamente dependente tem direito à desconexão. Qualquer teletrabalhador, esteja ou não esteja ali nas hipóteses do 62 da CLT, porque uma coisa é não ter direito à hora extra, outra coisa é não ter direito à desconexão. Não ter direito à desconexão significa dizer que alguém pode trabalhar 24 horas por dia, todo dia, o que é um absurdo. Então é claro que a Constituição garante a qualquer trabalhador a desconexão, seja ou não seja empregado. A integridade física é garantida a qualquer trabalhador no contexto do seu trabalho, seja ou não seja empregado. Logo, a redução dos riscos inerentes ao trabalho, que é um direito constitucional, é de qualquer trabalhador, seja empregado ou não, seja subordinado ou não. Esse tem de ser o caminho da discussão agora para se estabelecer direitos mínimos para o trabalhador em geral, e não apenas para o empregado. E a partir disto, estabelecido isto, podemos perfeitamente discutir como pode ser uma discussão paralela também. O que destas novas modalidades, na verdade, esconde empregados, trabalhadores subordinados. Novas subordinações, como essa subordinação de tipo digital, dita algorítmica. Eu entendo que há essa subordinação, é um outro tipo de subordinação. Vamos estudá-la? Vamos. E aí vamos ver em quais dessas situações eu terei vínculo de emprego, não terei vínculo de emprego. Mas, independentemente disto, eu preciso urgentemente discutir um patamar mínimo de direitos sociais para trabalhadores em geral, sejam subordinados ou não. E isto falta no Brasil. Isto seria a resposta à sua pergunta.
não é? Para que esses trabalhadores tenham algum amparo. Porque hoje no Brasil não tem nenhum amparo. Pelo contrário, muitas vezes são cooptados, são sequestrados por esse discurso e muitas vezes se sentem empreendedores, se sentem empresários, quando a rigor não são. São trabalhadores que têm basicamente a sua força de trabalho apropriada, explorada em outro contexto. Perfeito, eu queria ler aqui, eu achei legal esse comentário da Letícia Sayuri, ela bota aqui, abre aspas, né? O que é moderno é coisificar, pagar menos, fecha aspas. E lá se vão os direitos do trabalhador, suprimidos. Doutor Guilherme, eu queria primeiro agradecer a honra e a satisfação de ter tido aqui novamente a oportunidade de conversar com o senhor perfeitamente. Eu acho que os seus exemplos, essa forma de buscar os exemplos internacionais, isso nos ajudam a gente a desenhar, né? Não estou dizendo aqui que nós temos que se basear em tudo dos países de fora, nós temos a nossa própria inteligência, mas é importante, dentro de um contexto de direitos humanos, né, já que ele é internacional, entender porque os direitos trabalhistas estão compreendidos dentro dos direitos humanos. É algo fundamental, intrínseco aos trabalhadores, né? Então, eu só quero, primeiro, assim, dizer que eu fico muito honrado quando eu tenho a oportunidade de conversar com o senhor. Queria agradecer a todo mundo que participou. O Lauro de Campos cita o nome de todo mundo aqui que entra. Eu acho isso muito legal. O Lauro é uma pessoa extraordinária, sempre está assistindo a gente. E já passo a palavra para as suas considerações finais. Eu quero apenas agradecer, cumprimentar aí todos os que entraram, que acompanharam alguma parte desta live, não? Parece que o próprio professor Márcio Túlio também passou por aqui, se é que não está ainda. E, enfim, um abraço a todos. Chiquinho, se quiser marcar uma outra ocasião, marcamos. Aí eu prometo a você que eu não vou me equivocar quanto ao horário. E aí discutimos outros aspectos. É muito importante, como eu disse lá no comecinho, a gente discutir essas coisas, né? É uma maneira de levar essa visão de mundo, essa reflexão às pessoas. Ninguém precisa concordar com a gente, ninguém precisa concordar com você, ninguém precisa concordar comigo. Mas é preciso que as pessoas ouçam, até para terem esse elemento de comparação e aí formarem a sua convicção. Isso é muito importante. Eu acho que o que falta muito hoje no Brasil é essa perspectiva de dialogar, de conseguir se aquietar um pouco e ouvir o que o outro tem para dizer. E depois refletir consigo mesmo, refletir quietinho. Porque hoje o que a gente vê nesse clima, né, exacerbado que a gente tem aí, né, dos ânimos à flor da pele, desse maniqueísmo, né, se você não concorda com o governo, você é comunista. Ou às vezes do outro lado também, né, se você acha que alguma coisa foi feita corretamente, você é fascista. Isso não é bom. Isso não é bom. Eu absolutamente não concordo com os atuais rumos econômicos, minha visão. Acho que políticas ultraliberais, neste momento, como eu disse, são absolutamente infelizes. Muito menos concordo com os rumos que a legislação trabalhista tem tomado, a meu ver, rumos flagrantemente inconstitucionais. Mas eu quero crer que eu saiba ouvir, pelo menos eu tento fazer isso. E ouvir não é simplesmente deixar o indivíduo articular 5 palavras e interromper e dizer que tudo que ele falou é uma bobagem. Ouvir é esperar ele terminar o pensamento e depois refletir a respeito. E você proporciona isso, né? Para quem concorda com o que nós falamos, para quem não concorda também, isso é muito importante. Então, o diálogo é fundamental, é o que baseia e estrutura uma sociedade democrática. E, portanto, sempre pode me chamar, eu sempre estarei aqui, vai ser uma honra. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam e até uma próxima. Para o pessoal que está aqui ainda assistindo a gente fez 2 lives, né? Porque o Instagram permite aqui 1 hora. No primeiro momento, a gente falou sobre os 3 anos da reforma trabalhista e na segunda a gente entrou na uberização, precarização do trabalho. As 2 lives ficarão aqui no meu Instagram e eu também vou colocar no YouTube, doutor Guilherme, passar para o senhor, para que o senhor, caso queira, compartilhe com os colegas as 2 lives, pronto, as 2 lives unificadas desses temas que são tão... são muito sinuosos, tem muitas coisas, o senhor abordou, eu acho que essa experiência colocada dos exemplos, a questão internacional,
E essas citações nos ajudam, digamos assim, a clarear um pouco aquele túnel, aquela luz ali, para que a gente possa sair dessa caverna, como o senhor colocou, que tem muita gente presa nela, né? Não quer enxergar. O Dória virou comunista, o outro virou esquerdista. Então parece que criou-se esse fla-flu de coxinhas e mortadelas, e a gente precisa romper com essa lógica, fazer o bom debate e ajudar a iluminar através dessas informações que ninguém precisa concordar, mas é importante absorvê-las para que a gente possa, se Deus quiser, e com a clareza do nosso povo, ter, digamos, dias melhores. Um forte abraço para o senhor, doutor Guilherme, para todo mundo. E o senhor deixou aqui em aberto, está registrado, continuarei sempre lhe perturbando em busca de outros debates. Forte abraço. Muito obrigado, um abraço a todos.